Colim, muito boa tarde, doutor Guilherme, tudo bem? Tudo bom, Cláudio? Como é que tu tá? Como é que estão as coisas? Tudo bem. Bom, o tema de hoje é quase que uma continuação do que foi discutido na semana passada, né? Semana passada falamos sobre assédio moral e a entrevista estará indo ao ar no canal Saiba Direito do doutor Guilherme, canal Saiba Direito, hoje às 7 horas da noite, logo mais em seguidinha. E hoje falaremos de um tema mais específico, que é o racismo recreativo, expressão utilizada em algumas decisões judiciais do Poder Judiciário de São Paulo. Recentemente, o Poder Judiciário de São Paulo preferiu uma severa condenação a uma empresa de comunicação por conta da prática do racismo recreativo. A condenação ficou em R$50 mil. E a tese defendida foi a de que não houve discriminação efetiva e o autor da ação jamais foi preterido em qualquer oportunidade de trabalho, mas isso não foi suficiente para impedir justamente a condenação por danos morais, cujo fundamento foram a utilização de piadas de cunho racial no ambiente de trabalho. Doutor Guilherme Colim, eu começo lhe perguntando o seguinte: qual é a diferença entre racismo recreativo e o racismo comum, se é que a gente pode falar nesses termos, né, doutor Guilherme? Cláudio, a expressão racismo recreativo, ela começou inclusive não no Poder Judiciário. Foi feito um trabalho internacional em que se levou em consideração os efeitos da prática racial quando ela é usada para fins de humor ou satisfação ou sátiras. E é claro, a nomenclatura foi adotada pelo Poder Judiciário. O racismo tradicional, vamos dizer assim, o racismo original, aquele racismo mais grave, é aquele em que a pessoa é preterida numa promoção, num emprego, em algo parecido, ou quando o agressor utiliza a expressão racista para ofender, com o intuito de ofender a vítima. O racismo recreativo, ele me parece que ele era muito comum nos anos 80, nos anos 90, 80 para trás, só que ele não tinha esse nome, não era reconhecido como tal. E ainda existe o racismo recreativo, o que é? É a piada de cunho racial em que o ofensor não tem necessariamente a intenção de ofender, ele não ofende propositalmente, ele não impede acesso a nada, mas ele alimenta uma cultura através de um humor pessoal, através de piadas e comentários irônicos, que prejudicam um grupo, uma parte importante da sociedade, né? Então, o racismo recreativo é mais ou menos isso, e isso rendeu para uma empresa colega aqui da RDC, uma empresa de comunicação, cujo nome não vem ao caso, rendeu uma condenação de R$50 mil por piadinhas habituais no local de trabalho. Agora, doutor, então, como você falou, né, no racismo recreativo, o agressor pode não ter a intenção de ofender, se é que a gente pode falar assim, e mesmo assim ser condenado. Nesse caso que o senhor citou aí dessa decisão de R$50 mil, esse valor, ele é usual, está acima do normal? Como é que funciona nesse tipo de caso? Me parece um pouco acima do habitual. O Poder Judiciário de São Paulo, ele costuma ser mais mão pesada na hora de arbitrar indenizações em geral. No Rio Grande do Sul, eu encontrei uma decisão do TRT aqui do Rio Grande do Sul, condenando uma empresa por prática semelhante em R$30 mil, que também é acima da média. As indenizações por danos morais costumam ser menores. Recomendo que você não utilize como parâmetro 50 mil em São Paulo, ou 30 mil em uma decisão aqui no Rio Grande do Sul, para alimentar alguma expectativa. Provavelmente, na maioria das vezes, digamos assim, as indenizações são em valores menores. Bom, essa situação aconteceu no local de trabalho, doutor Guilherme. E se fosse em outro local, daí, como uma escola, num clube, em outro local? Em qualquer outro ambiente, né? Isso. A ofensa é a mesma. A diferença é que, quando existe uma relação trabalhista, uma relação de emprego, existe uma subordinação do empregado com o empregador, ou pelo menos do empregado com a empresa. A pessoa ela não está em pé de igualdade. Num clube, num condomínio, ela está. E com isso, talvez haja um agravante, no caso do local de trabalho. Mas a lógica é a mesma. Se eu parar agora, começar a contar piadas racistas no prédio em que eu moro, por exemplo, ou no clube que eu frequento,
ou na faculdade, não importa onde, eu estarei ofendendo, eu poderei estar ofendendo tanto quanto como se estivesse no local de trabalho. E os critérios são os mesmos, mas a competência funcional da ação judicial não é a mesma, né? Uma vai na vara trabalhista, outro na justiça comum. E quando essa piada racista, doutor, está inserida em um evento cultural, seja como um filme, por exemplo? Um filme? Como é que a gente faz um filme em que o personagem é racista sem mostrar ele praticando racismo, né? Pois é, aí cai na subjetividade. Existe a piada racista dentro de um filme, por exemplo, em que ela talvez seja inevitável, porque faz parte daquele contexto, e aí aos meus olhos não faria o menor sentido. Imaginemos agora, alguém faz um filme contando da época da escravidão, mostrando um senhor de escravos, né, um senhor feudal, um fazendeiro, um estancieiro, dono de escravos, tratando-os de maneira amável e dócil, né? Não faria sentido. Agora, peguemos, por exemplo, os programas de humor que passam na rede aberta, em que o objetivo é exatamente a questão racial. Nós tínhamos clássicos do humor, como, por exemplo, Chico Anísio, os Trapalhões, lá dos anos 80 para baixo, né, para trás, que tinham muitas piadas racistas, homofóbicas, que hoje a sociedade evoluiu e nos dias de hoje isso talvez não sensibilize tanto. Um argumento que muito se utiliza é: como eu farei humor sem usar como ferramenta a acidez envolvendo algum grupo social, envolvendo alguma coisa? Piada de português, piada, sei lá, de tantas opções que tem, piadas machistas. Muito bem, eu pessoalmente, se eu tiver que abrir mão de uma risada para que alguém não se ofenda, eu prefiro ficar sem a risada. Então, ainda que se trate de uma piada racista dentro de uma peça de teatro, é bom cuidar, é bom que o produtor da peça tome cuidado com os excessos e que o componente racial, não só racial, homofóbico também, seja usado dentro de um contexto no limite do necessário, né? E, doutor Guilherme, a questão da liberdade de expressão não pode ser usado daí em defesa daí de quem está sendo acusado do racismo? A liberdade de expressão, Cláudio, é um direito constitucional e ela não é absoluta. Os direitos não são absolutos. O direito de propriedade não é absoluto. Dentro da liberdade de expressão, se eu vier aqui num programa da noite, por exemplo, lá, o Cruzando as Conversas, onde eu já vim várias vezes, debater sobre cotas raciais em concurso público ou para ingresso em faculdade, talvez eu seja obrigado a fazer considerações que desagradem alguns grupos sociais, alguma parcela da sociedade. Mas e eu, dentro da minha liberdade de expressão, dentro daquele meu argumento, eu posso falar o que eu bem entender sem desrespeitar as pessoas. O problema é quando a liberdade de expressão é usada como falso pretexto para a prática de atos que ofendam outras pessoas. Os direitos são relativos, não são absolutos. E assim como eu tenho o direito de livre expressão, a outra pessoa tem direito à integridade moral. As outras pessoas têm direito à liberdade dela não sofrer nenhum constrangimento. Então, eu recomendo cuidado. É óbvio que é a tese defensiva, né? O comediante Danilo Gentili foi condenado não sei se foi condenado, mas foi acusado de racismo quando ele comparou o metrô de São Paulo com os trens que levavam judeus para os campos de concentração. Fez uma piada que ofendeu a comunidade judaica. Eu não sei se isso está dentro da liberdade de expressão, porque ele tocou numa ferida que afeta muitas pessoas. Então, é um terreno muito pantanoso. Eu pessoalmente acho que é mais importante preservar a integridade moral das pessoas do que ganhar algumas risadas.
É um assunto muito delicado, né, doutor? E agora, muita gente fala, né, inclusive assim, ocorre uma espécie de vitimismo do negro. Eu sou branco, eu não me importo, né? Se me falarem, olha esse branco aí e tal. O que o senhor acha a respeito disso, né? Bom, primeiro, racismo, a proteção racial, o racismo não é monopólio dos afrodescendentes dos negros. É óbvio que o maior volume de demandas dizem respeito a eles, porque o maior volume de práticas raciais são contra os negros. E aos meus olhos, existe um certo excesso de ambos os lados. Existe muitas situações que não são práticas de racismo e são tratadas como se fossem. E eu acho que faz parte do dever do judiciário, da sociedade, ter maturidade para separar o que é excesso e o que não é. Agora, foi proferido há alguns anos atrás, pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 2 decisões reconhecendo prática racial. Uma, porque uma pessoa era apelidada de alemão batata. Então, era um homem branco, de olho claro, cabelo claro, e era chamado na sua comunidade, no seu grupo ali, de alemão batata, e ele não gostava. Outro, numa discussão em que um germano descendente, a pessoa tinha um sobrenome germânico, tinha feições germânicas, numa discussão de trabalho foi chamada de alemão nazista. Ambos os casos, que não envolvem negro, envolvem brancos, né? Foi reconhecido como prática de racismo. Então, existe a piada racial, a piada racista contra todos os grupos, não apenas contra os negros. Só que o judiciário, me parece, sim, ele trata com mais seriedade a questão do negro, porque ele costuma ser o mais ofendido mesmo, né? Bom, doutor, a gente tem a situação da maioria dos negros, a população brasileira, na maioria, é negra, né? Aqui no estado já não acontece isso muito, mas na Bahia é assim. E aí, se fosse o contrário, por exemplo, na Bahia, um funcionário branco sofrer racismo pelos chefes negros, colegas negros, o tratamento também é o mesmo? Eu acho que o tratamento talvez não fosse o mesmo. Acho, mas eu não tenho como responder de maneira categórica. Por que eu acredito que o tratamento não fosse o mesmo? Pelo seguinte, Cláudio, o trato do racismo, ele diz respeito à ofensa moral que aquela pessoa sofreu. E é muito mais fácil identificar o racismo contra o negro do que contra o branco. Mas existe, é claro, o racismo contra o branco. Nós temos o cantor Eminem, ele é loiro, branco, loiro, morava numa comunidade de predominância negra, e ele ele era agredido fisicamente na escola porque ele era branco. Isso o que é? É racismo? Só que isso não é o mais comum. E o judiciário está muito mais habituado a ver o negro sendo vítima de racismo do que o branco, o loiro de olho azul. Mas, tecnicamente, os argumentos são os mesmos. A piada de português. Algumas pessoas podem achar muito engraçado a piada de português, mas será que aquele português que passa o dia inteiro ouvindo piada, será que ele já não é desgastante para ele? Bom, para encerrar, Carol. Então, para a gente encerrar, doutor, né? Quando é o próprio negro que faz, né, essas próprias expressões, por exemplo, né, o ex-governador Colares se auto-intitulava negrão, né? E aí, se outra pessoa se refere a ele chamando ela dessa maneira, aí isso a gente poderia considerar um racismo? Bom, eu penso que se eu chamar o governador Colares de negrão, como ele se autodenominava muitas vezes, e eu o fizer de maneira carinhosa, eu, por exemplo, eu gosto muito do Colares. Eu votei no Colares. E se eu o fizer, eu nunca fiz, mas se eu o fizesse, vou votar no governador Colares, vou votar no negrão, vou votar... Se eu fizer isso de uma maneira afetuosa, de maneira, sabe, empática, talvez não. Na dúvida, eu acho melhor, eu recomendo que não se faça, porque uma coisa é a pessoa fazer piada consigo mesmo. Outra coisa é eu fazer piada com o outro. Quando Barack Obama se elegeu, o primeiro-ministro da Itália era o Berlusconi, se não estou enganado. Ele foi elogiar o Barack Obama dizendo: parabéns ao povo americano que elegeu um presidente muito bonito, negro e simpático. E isso causou uma polêmica. O que acontece? A pessoa que ouve
talvez ela tenha uma sensibilidade diferente do que aquela que fala. Então, a pessoa que está falando, fazendo comentário, usando aquela expressão, ela pode ter ótimas intenções. Mas isso não significa que aquela pessoa que está ouvindo vai receber isso da mesma maneira. Então, um caso aqui no Rio Grande do Sul, em que uma professora branca, casada com um homem negro, com um ou dois filhos dela e do marido, portanto, mulatos, chamava um aluno de negão. O aluno não gostava. Ela, em defesa, alegou que ela era casada com um homem negro, portanto, ela não era racista. O judiciário tratou da seguinte questão. Tu não quiser passiva e alimenta uma rotulagem no ambiente daquele aluno. Então, tu faz uma piada, tu faz um comentário com ótimas intenções, aí tu vai embora, mas aquele aluno, naquele grupo social ali, tem a sua imagem vinculada ao rótulo que tu utilizaste, à expressão que tu utilizaste. Na dúvida, eu recomendo prudência e se colocar no lugar do outro. Se incomoda o outro, para que fazer, né? Muito bem. Doutor Guilherme Colim, endereços, redes sociais, endereço para contato, por favor. Redes sociais no Facebook e no Instagram, CRJ Advogados. Telefones 51 32 28 12 19, WhatsApp 51 999 85 7991 e também no canal Saiba Direito no YouTube. Só digitar Saiba Direito, já tenho 180 vídeos lá carregados, vídeos diários, vídeos longos às segundas, vídeos curtos de terça a sexta. Muito bem. Passe lá, Saiba Direito no YouTube, se inscreva, né, e confira também essas e outras dicas do Dr. Guilherme Colim. Muito obrigado, Dr. Guilherme. E eu que agradeço, Cláudio. Um grande abraço. Valeu.